A paz de Jesus, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos agora no nosso terceiro vídeo, falando da importância da vida de oração, da eficácia santificadora da vida de oração, mas ao mesmo tempo também dos obstáculos que se opõem a esta vida de oração, né? O reino dos céus é dos violentos, vai dizer São João Batista. E aqueles que o têm arrebatado são aqueles que fazem violência a si próprios. E essa violência se dá também por meio de uma vida de oração, combatendo a preguiça, o laxismo, né? Esse relaxamento na vida espiritual. Então, essa mortificação que se faz necessária também, somada à vida de oração, à perseverança, à constância, né? Que nos faz, então, progredir em direção ao céu. Na vida espiritual, quem não progride, regride. Não há meio termo, ou eu estou andando para frente ou eu estou andando para trás. Então São Tiago, na sua carta, vai falar disso no capítulo 1, a partir do versículo 5. Se alguém de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a dá a todos liberalmente, com simplicidade, sem recriminação. E ser-lhe-á dada. Então, primeiro, pedir a Deus essa graça da sabedoria para caminhar na vida espiritual. Depois, mas peça com fé, sem nenhuma vacilação, porque o homem que vacila assemelha-se à onda do mar, levantada pelo vento e agitada de um lado a outro. Não pense, portanto, tal homem que alcançará alguma coisa do Senhor, pois é um homem irresoluto, inconstante em todo o seu proceder. Então, a inconstância não agrada a Deus. O homem inconstante não consegue agradar a Deus. O homem inconstante não consegue caminhar, não consegue progredir na vida espiritual. Portanto, ele regride. Então, a inconstância nos leva a uma regressão na vida espiritual. Então, é preciso pedir a Deus a graça dessa violência no mundo espiritual. Dessa violência que nós fazemos à nossa própria carne, quando decidimos, como vai dizer Santa Teresa d'Ávila, né? Quando temos uma determinada determinação para trilharmos este caminho de uma vida de oração pessoal profunda, desta intimidade profunda com Deus. Então precisamos pedir a Deus, mas pedir a Deus com determinada determinação, sem vacilar, porque Ele vai nos dar. Então existem alguns remédios, tá? Sobretudo quando a gente vive o ativismo religioso, né? Nós precisamos então buscar a renúncia desses apegos que nós mesmos fomos nos colocando, nos submetendo a eles, tá? E a gente então terminou a segunda aula falando um pouco dessa questão do ativismo religioso também, né? Dessa falta de preparação quando nos colocamos diante de Deus para a oração. Então, existem alguns remédios práticos, mas não existe receita mágica para vencermos as distrações, tá? Então, eu proponho, por exemplo, cânticos espirituais, louvor através de cânticos espirituais, né? Então, isso ajuda. Eu, por exemplo, tenho facilidade de entrar mais profundamente na oração através de cânticos espirituais. Então, isso ajuda também a vencer as distrações. Então, não há uma receita infalível para suprimir absolutamente as distrações. Somente nos estados contemplativos muito elevados ou por um especial dom que Deus pode dar a algumas pessoas, tá? Aqui entra, por exemplo, o dom da contemplação infusa. Então, nestes estados contemplativos mais elevados, nós conseguimos vencer as distrações. Então, vamos lá. Número 1. Pode-se diminuir o influxo pernicioso das causas independentes da vontade. Então, lembra que existem causas de distrações que são independentes da nossa vontade e outras causas que são dependentes da nossa própria vontade, tá? Então, através de várias práticas, nós podemos então vencer as distrações
que se dão através das causas independentes da nossa vontade. Lendo um livro espiritual, né, de um autor realmente cristão católico, fixando a nossa vista num sacrário, contemplando o Santíssimo Sacramento, contemplando uma imagem sacra, né, uma imagem de Nossa Senhora, por exemplo, uma imagem da Sagrada Família. Então, entregando-se também a uma oração mais afetiva e menos efetiva, né? Colocando mais amor na nossa oração, colocando mais diálogo na nossa oração, né? Ou seja, praticando mesmo um colóquio com Deus, né? Eu falo, Ele fala, eu escuto, Ele me ouve também, né? Realmente esse diálogo mais afetivo, ou seja, se colocar diante de Deus numa condição mais de filho mesmo, se colocando no colo de Deus, né? Inclusive na sua oração vocal mesmo, falando, verbalizando em voz alta diante de Deus. Então, quando apesar de tudo nos sintamos distraídos com frequência, não nos impacientemos, voltemos a trazer suavemente o nosso espírito ao recolhimento. Então, não é hora de examinar, não é hora de ficar tentando perceber ou discernir o que estava nos distraindo, qual é a causa dessa distração. Isso é preciso fazer num segundo momento. Primeiro, ora, continua entrando na presença de Deus mais profundamente. Aí depois, se você terminou o seu tempo de oração pessoal, aí você vai discernir de fato o que estava causando essa distração, tá? Então veja bem, eu vou fazer uma masterclass, uma aula ao vivo, tratando mais profundamente do discernimento dos espíritos, tá? Na vida de oração, na nossa vida espiritual. Então isso vai ficar para um terceiro momento, para um quarto momento, tá? Mas vamos lá. Segundo ponto, quando as causas que dependem da nossa vontade, deve-se combatê-las com energia até destruí-las por completo. Então, quando é algo que realmente depende da nossa vontade, aí logo de imediato a gente precisa destruí-la. Então não omitiremos jamais esta preparação próxima, tá? E depois também uma preparação remota, uma segunda preparação. Então é preciso aqui renunciar a tudo aquilo que, de certa forma, nós nos condicionamos a elas, essas distrações que nós fomos nos condicionando a elas. Então, recordamos aqui também que se nós não nos prepararmos devidamente para o nosso momento, para o nosso tempo de oração, esse tempo de estar somente nós, eu e Deus ali, nós estaremos tentando a Deus, né? E aí realmente tudo vai acontecer para nos atrapalhar. Então cuidemos de uma preparação remota que embarca principalmente os seguintes pontos. O silêncio. Como é difícil o homem moderno, o homem atual, conseguir silenciar. É tanto barulho, é tanta correria, né? Tanta agitação. Então o silêncio aqui que não é somente a ausência do barulho, tá? Mas é esse recolhimento da alma mesmo diante de Deus. Então a fuga das vãs curiosidades, a guarda dos sentidos, vigilância, né? A guarda da imaginação, a guarda do coração também. Então é preciso se acostumar a estar naquilo que se está fazendo, a estar ali de corpo, alma e espírito, sabe? Diante de Deus, desnudado, tal como Ele nos vê e nos conhece, porque o homem vê a aparência, nós podemos enganar as pessoas que estão ao nosso redor, mas Deus vê o coração. Então estejamos diante de Deus totalmente com o coração rasgado, sem deixar divagar voluntariamente a nossa imaginação até outras coisas, né? Então veja que oração é muito mais desejo do que palavras. Precisa também de palavras? Sim, mas é muito mais desejo. Então aqui entra muito mais a oração mental, a necessidade de cultivarmos a oração mental. O que é a oração mental? É mesmo que rezando com palavras, o meu pensamento esteja totalmente naquilo que eu estou falando, naquilo que eu estou colocando diante de Deus. Então não é algo que sai somente da boca para fora, mas é algo que sai também com palavras, mas eu medito em cada palavra, eu penso em cada palavra, eu contemplo aquilo que eu estou rezando,
Por exemplo, se eu estou rezando o terço da misericórdia para começar o meu momento de oração pessoal, eu contemplo a paixão de Cristo, a sua dolorosa paixão, eu penso nela, eu contemplo, eu me coloco no Calvário aos pés da cruz, entende? Então, eu vou vencendo assim. E as securas e a aridez, para a gente terminar. Outra das grandes dificuldades que se encontram com frequência no exercício da oração, sobretudo a oração mental, essa que eu acabo de falar, é a secura e a aridez do espírito. Consiste em certa impotência ou relutância para produzir na oração atos intelectivos e afetivos, tá? Você se sente incapaz, você se sente impotente de pensar em Deus, de contemplar de fato aquilo que você está rezando com palavras. Então, essa impotência às vezes é tão grande que se torna penosíssima a permanência na própria oração. Quase que se torna insuportável continuar mais tempo, gastando tempo mesmo ali na oração, né? Então, o reino de Deus, o reino dos céus é dos violentos. É preciso perseverar, rezar mesmo sem vontade, mesmo sem sentir. E às vezes é Deus mesmo que retira essas consolações sensíveis, sabe? E não permite que você sinta mesmo, para que você entenda que é preciso uma maturidade espiritual mais elevada, ou seja, Deus já está exigindo de você um nível de maturidade espiritual maior. Então as causas para isso são variadas, tá? Por exemplo, pode ser também o seu mau estado de saúde, saúde aqui, saúde mental, tá? A fadiga corporal também, o cansaço exagerado, as ocupações excessivas com as coisas do mundo, as tentações molestas que atormentam e fadigam a alma, a deficiente formação também para orar de modo conveniente, o emprego de métodos inadequados, então precisa-se também de métodos para ter uma vida profunda de oração. Às vezes são um resultado natural da tibieza no serviço de Deus, o laxismo mesmo, né? O relaxamento, a infidelidade à graça, a questão dos pecados veniais cometidos muitas vezes durante o dia, né? Sem escrúpulo também, a sensualidade que submerge a alma na matéria, né? Então você está muito apegado ali nos sentidos externos, né? Então também a dissipação, a vancuriosidade, a ligeireza e a superficialidade de espírito, a correria, a pressa, né, para acabar logo a sua oração. Então, algumas vezes são esses problemas, outras vezes é o próprio Deus que está te provando, né? Está tirando um pouco dessas consolações sensíveis. Então, quando esta aridez permitida por Deus se prolonga por muito tempo, pode-se pensar que a alma entra, então, aqui já na noite do sentido, aquela noite escura que São João vai dizer, São João da Cruz, né? A noite do sentido, ou seja, Deus está purificando os nossos sentidos, ou em alguma outra purificação passiva. Aqui, então, Deus mesmo está impondo essa purificação da nossa alma, né? Tirando essas consolações, você já não sente aquele arrepio, aquele calor, você não sente mesmo a presença de Deus, mas você sabe que Deus está ali, que Deus está te ouvindo, porque você já está caminhando para uma maturidade espiritual, você já não precisa sentir tanto com os sentidos externos. Então aqui nós falamos abundantemente, né, desta maturidade, da capacidade de distinguir quando de fato é uma tibieza, uma tentação, ou é Deus mesmo que está purificando os nossos sentidos. Então, os remédios contra as securas e aridez consistem, antes de tudo, em suprimir as causas voluntárias. As involuntárias, às vezes, nós teremos que conviver com elas por um bom tempo. Mas as causas voluntárias, aquilo que eu mesmo me submeti, que eu mesmo dei brecha, que eu não vigiei, né? Que eu permiti que fossem entrando na minha vida espiritual, então é preciso, em primeiro lugar, suprimir essas causas, principalmente a tibieza e a frouxidão no serviço de Deus. Então, quando são involuntárias, aí o melhor a fazer é resignar-se aos desígnios de Deus por todo o tempo que assim Ele quiser. Lembrando Romanos 8:28, que neste caso, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Então, a santidade, a perfeição cristã
ela consiste em tudo em amar a Deus, né? Amar a Deus em tudo que se faz, amar a Deus em tudo que se vive. Então você poderia se perguntar, eu posso pedir a Deus para tirar essas provações? Pode, mas como Jesus fez no Getsêmani, como a gente leu na passagem dos vídeos anteriores, tá? Que não se faça a minha vontade. Senhor, afasta de mim esse cálice. Posso pedir? Posso. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a sua. Submeter-se à vontade de Deus. Então, nesse ponto eu posso pedir. Mas existem também outras armadilhas que se devem evitar. O Padre Roy Marim traz para nós, então, na vida de oração, surgem não poucas dificuldades e obstáculos que a alma, ajudada pela graça, deve superar. Porém, não se requer menos habilidade nem menos ajuda para não cair em algumas de suas armadilhas ou perigos. Eis aqui alguns perigos. A primeira armadilha, né, que nós precisamos de ajuda para vencer é a rotina. A rotina na oração vocal, que a converte em um exercício puramente mecânico. Lembra que a gente até falava um pouco disso no vídeo anterior, né? Sem valor, sem vida, você não colocou afetividade, tá? Então depois, o excesso de atividade natural, né? O ativismo religioso, que quer conseguir tudo com as próprias forças, ou seja, a autossuficiência, né? Você não se deixa elevar pelo Espírito ao nível sobrenatural. Então você mesmo vai se adiantando à ação de Deus, tá? Então, a excessiva passividade ou inércia. Então, o contrário também, né? Ser ativo demais ou ser passivo demais. Então, nós precisamos buscar o equilíbrio, porque a passividade e a inércia, que sob o pretexto de não adiantar-se também à ação divina, não faz nem sequer o que com a graça ordinária poderia e deveria fazer, né? Então, aqui também a gente peca pela omissão. Se num momento a gente peca pela autossuficiência e quer passar na frente de Deus, num outro momento a gente pode pecar por omissão. Então depois, o desalento também, o desalento que se apodera das almas débeis e enfermas, ao não comprovar progressos sensíveis em sua longa vida de oração, ou o excessivo otimismo de outras almas, muitas vezes que creem estar mais adiantadas do que estão realmente. Então veja aqui, o desalento, né, quando você não sente a progressão na sua vida espiritual, mas em outros casos também um excessivo otimismo, achando que você já está num grau de santidade ou de interioridade maior do que de fato você está. Isso te atrapalha também. E depois, o apego excessivo a um determinado método, né? Você só tem uma forma de rezar e você não deixa o Espírito Santo te levar para águas mais profundas. Tá, meus irmãos? Espero que vocês tenham gostado. Então, Deus abençoe cada um. Curta, compartilha, se inscreva. E até o nosso vídeo sobre o discernimento dos Espíritos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.